Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Brasil com Z, um programa feito por brasileiros para brasileiros que vivem fora do Brasil com S. Estaremos hoje com um convidado muito especial. Ele é um diretor premiadíssimo brasileiro com mais de 10 anos de experiência em edição e direção de imagens. Os projetos dele incluem projetos de curta-metragem, vídeo, musicais, documentários. O cara realmente é fera. E esse fera se chama Fabiano Casa, e Casa com Z também. E eu quero que vocês conheçam um pouco da sua história. E fique agora com um pouquinho do trailer que ele fez recentemente, que se chama Sunshine Underground, que ele atuou um pouco como diretor de imagens e também na pós-produção. Twice within time, there, almost just barely, lived great big white slime. I can't stay long. There were complications, actuals, potentials. Dragged by trucks till the skin peels and the blood pools. Algorithm of culture, artist feels when they're so destitute. Where are you, Bert? You handed me this. In lieu of droning on like insects ensnared in this chase, won't you reveal to me more of this race? I could use a hand. Ah, Fabiano, que legal. Primeiramente, muito obrigado você ter aceito o nosso convite, um cara tão importante, com uma carreira tão brilhante. Poder nos dar o privilégio de ter a sua presença e a gente poder conversar um pouco com você. O nosso programa ele tem por finalidade ver essas transições, né, da vida de uma pessoa que sai do Brasil, chega aqui nos Estados Unidos, passa por alguma dificuldade, mas consegue atingir o seu objetivo. Eu queria começar assim, pelo final da história, a gente voltar um pouquinho. O final da história, cara, eu sei que você acabou de receber aí um presente de Deus, vamos chamar assim, e uma super proposta. Conta um pouquinho pra gente o que está rolando agora. Bom, primeiramente, obrigado mesmo pelo convite. Obrigada a me senti você, muito Fabiano. honrado. Então, começando de trás para frente, eu acabei de ser contratado como diretor do Programa Brasil, do Planeta Brasil, que é um programa da Rede Globo, da Globo Internacional. Rede Globo, hein? Plim, plim. Tá vendo? E eu sou o diretor da Costa Oeste, então porque o programa é dividido em duas esferas, Miami e Los Angeles. Então a Fernanda que é a apresentadora, ela fica em Miami, tem uma outra base. Beijo pra Fernanda. Adoramos a Fernanda. Já almoçamos assim, com a Fernanda. Então um beijo grande pra ela, mas Beijo enfim, também, Fê. vamos continuar. E aqui eu trabalho com o Eric Marmo e outra parte Sim. da produção. Então, para mim, tá sendo uma experiência muito legal. Na verdade, essa oportunidade acabou caindo assim do nada também. Eles estavam reformulando a equipe.
e um pouco da linguagem do programa. E umas pessoas me indicaram para fazer parte do processo seletivo de direção e eu acabei participando com alguns outros diretores. Mas isso, engraçado, foi uns 4 meses atrás. E eu fiz o processo e tal. Achei que tinha ido bem, ouvi alguns retornos bons. E aquilo me gerou uma certa expectativa, eu confesso. Porque, pô, eu tava aqui, trabalhar na Globo e tal, ia ser legal, né? Uma baita emissora, fazer o que eu gosto, já que eu vim aqui para estudar. Depois eu conto essa parte da história. E aí rolou. Passaram-se 4 meses. E nesse processo, na verdade, eu já estava em aplicação do meu visto de trabalho aqui para os Estados Unidos, que também foi um outro milagre que aconteceu. E, cara, foi assim, saiu meu visto, 4 dias depois, o diretor me liga, me liga e fala, olha, você foi o diretor selecionado para o programa. Eu falei, nossa, eu falei, Deus, muito obrigado. Eu realmente, daqueles 3, 4 dias, assim, eu não tinha muita palavra para expressar, sabe? Eu chorei muito de gratidão. Porque, a gente que vem pra cá, a gente sabe o ralo do dia a dia que né? E assim, fazer o que se ama, eu estudei a vida toda pra isso, trabalhei, que nem vocês falaram, 10 anos que eu venho trabalhando com TV, enfim. Veio se materializar num curto espaço de tempo, porque é difícil, né, meu? Não é uma coisa eu acredito assim, pra quem vive da imagem, do cinema, vamos chamar assim, né? Cinema, televisão, cinema. Você está em Los Angeles, aqui é Hollywood, aqui é a terra onde tudo acontece. E você hoje poder dizer, puxa, eu sou um diretor de imagem, de cinema dentro do país do cinema. Cara, parabéns. Na cidade do cinema, né? Na cidade onde tudo acontece. Eu fico muito feliz, assim, muito grato a Deus, porque, cara, foi por Ele. Assim, a gente tem talentos, eu sempre falo isso para as pessoas, eu tenho meu talento, eu sei disso, meu valor, mas as coisas encaixam na hora certa, no momento certo, e são coisas que você não determina, sabe? Tipo, de você encontrar a pessoa certa, que te dá o contato certo e que a oportunidade certa no momento cai. Porque, assim, pessoas talentosas aqui tem milhares. Tem outros milhares, tem outras centenas de diretores tão talentosos quanto eu, melhor do que eu aí, mas a oportunidade caiu pra mim. E eu reconheço isso como uma graça muito divina, sabe? E não desmerecendo o meu mérito, mas eu sei que tem algo muito maior por trás. E que foi o que me conduziu até aqui, na verdade. A minha paixão pelos estudos e por Deus, que era uma coisa que eu já tinha, que era uma convicção que eu tinha de vir pra cá e agora eu tô colhendo alguns frutos dessa coragem, vamos dizer assim. Tem quanto tempo isso? Quanto tempo você veio pra cá? Então, faz 2 anos e meio que nós chegamos a Los Angeles, eu, minha esposa e minha filha. Nós vimos por um breve período, eu vim para estudar durante uns 6 meses. E durante esses 6 meses tudo aconteceu, assim. Eu acabei conhecendo umas pessoas muito chaves, assim, desde o momento que eu cheguei. Eu cheguei, tipo, coisas muito específicas. Por exemplo, eu cheguei e tinha uma pessoa que a gente nem conhecia, que minha esposa conheceu pelo Facebook, que era uma mulher que o esposo fazia mestrado na USC. E ela ficou amiga da minha esposa e ela falou assim, não, pode deixar quando você chegar eu pego vocês no aeroporto. Cara, é assim, tipo, eu fiquei, desculpa, Deus, eu fiquei meio desconfiado, porque eu não conhecia a Joyce, beijo pra Joyce, beijo pra todo mundo. Cara, esse só, assim, ela foi me buscou a gente no aeroporto, deu todo o suporte, 1 semana, e depois conhecemos outro casal de brasileiros que faziam mestrado na UCLA, que também ajudou a gente. Enfim, a gente foi conhecendo algumas pessoas chaves, a minha vizinha, o manager do meu apartamento, sabe aquelas coisas assim, porque sabe, quando você chega aqui não tem crédito, social security, não tem nada? Cara, é muito difícil das coisas acontecerem no começo. A gente fala que assim, a gente sempre fala isso, né? Coincidências não existem. Elas apenas, porque a gente chama, que muita gente chama de coincidência, são as oportunidades que Deus prepara. Exatamente. Mas, e você falou uma coisa muito importante, quando você se prepara para isso também. Então não adianta ficar esperando cair do céu. E eu nunca estudei para isso, de repente vai cair no meu colo alguma coisa que não tem nada a ver. No outro programa, a gente comentou que na verdade a gente incentiva muitas pessoas que vêm do Brasil, que têm seus talentos indiscutíveis, mas chegam aqui e fazem coisas totalmente diferentes porque... Acabam perdendo foco. E não só isso, às vezes as oportunidades não são as mesmas, não tem o Social Security, no qual é o CPF do Brasil, tá? Exato. Que permite que você trabalhe e tal. Só que assim, o importante é não perder
a fé. Exato. E isso que tem nos inspirado muito na sua história, Fabiana. Legal. Então, assim, você tem os seus talentos, mas você não se esquece do provedor de tudo isso, né? Isso é muito meu legal. pastor no Brasil sempre fala isso, nunca esqueça dos pequenos começos, né? Exatamente. Porque ali é onde está a nossa raiz. Então, está na minha casa, nos meus pais, que sempre me deram muito exemplo de vida. Eu acho que eu sou o que sou por conta do caráter do meu pai e da minha mãe, sabe? Porque acho que a gente ter a humildade e a simplicidade de seguir a vida, porque eu cheguei aqui e não foi fácil. Sim. Como eu estava mesmo falando, eu não tinha... Foi muito difícil, mas as pessoas chaves foram entrando no meu caminho. E eu fiz várias coisas para poder sobreviver nesse período de 2 anos e meio. Claro. Eu tinha que, por exemplo, eu tinha que fazer alguns freelas, algumas coisas assim, eu fazia freelas na área, mas eu tinha que pagar as contas. Eu tenho uma menina de 4 anos, precisava comer. Sim. E engraçado porque assim, como eu não tinha me preparado, eu não tinha trazido todo o meu dinheiro para os Estados Unidos, eu deixei meu apartamento, meu carro, minhas coisas no Brasil, porque eu não tinha certeza que eu ia ficar aqui. E, cara, nesse começo foi incrível, porque o dólar bateu a 4 e cada vez que eu comprar 1 litro de leite para minha filha no mercado, cara, era 20 reais 1 litro de leite. Eu ficava em choque. Então, mas quando apareceu o clique que eu tive, porque antes de eu assinar o contrato com a Lab Coat, deles serem meu sponsor e meus agentes, eu tive uma outra oportunidade com até um rapaz cristão, que ele tinha uma produtora que estava começando, que foi onde teve meu primeiro start, foi com 3 meses nos Estados Unidos, que ele me convidou para ser tipo um sócio dele, um parceiro na produtora, e foi a primeira vez que eu entrei num escritório de advocacia para falar sobre visto de imigração e de trabalho. Puxa vida. Porque até então era tudo muito distante para mim, eu não tinha essa realidade, eu não sabia que talvez os meus requisitos, ou as minhas, seriam suficientes, sabe? E o visto que você tem, qual é hoje? Hoje eu tô de O1, que é o visto de extraordinária habilidade. Que é o mesmo, É o mesmo né? que eu tenho. É o mesmo, é para artistas top. Então por aí você já O consegue meu na área ver, da né? música, o seu na área da direção de cinema. Exato. É arte, né? É arte. Arte. E foi uma luta para conseguir esse visto, meu. O meu demorou 9 meses. Sabemos. Nossa, aquele processo, e aí aquela coisa, entrou o Trump, o processo ficou mais burocrático, coisas que geralmente saem em 3, 4 meses, o meu demorou para quase 9. Mas, assim, no final, graças a Deus, deu tudo certo. Então, e foi uma conquista, assim, nossa, que eu chorei o dia inteiro, tá ligado? Um dos né? milagres. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que pode ajudar muito as pessoas que estão nos vendo agora. Cara, quando eu cheguei aqui, eu ouvi algumas histórias que me deram muita esperança e fé, e às vezes eu reproduzo isso na minha vida. Eu gosto, assim, você hoje está na crista da onda, vamos chamar assim, né? Porque você já foi contratado, você tem seu visto, e eu gosto de falar de coisas até desagradáveis quando eu estou numa posição melhor. Exato. Quando eu estou vivendo ela, eu não gosto de falar, mas quando eu estou por cima, tá tudo bem. Eu gosto de falar de algumas coisinhas más que aconteceram. Eu ouvi uma história uma vez de um amigo que falou, cara, eu fiquei, tipo assim, 4 anos lavando o carro. Um exemplo. E eu vejo o cara, um amigo meu, tipo assim, milionário hoje, super bem sucedido. E quando ele fala assim, eu fiquei 4 anos lavando o carro quando eu cheguei aqui, eu falo, gente, eu tenho só 3 anos aqui, ainda não tô rico, mas pô, ele ficou 4 lavando o carro. É verdade. Não que a gente queira ficar rico, mas é um sinal de que as coisas estão dando certo. Exato. São degraus, né? Conta pra Degraus gente, necessários. teve algum momento assim que você agora que você tá legal, que você pode falar, cara, eu fiz isso, foi dureza. Pô, André, eu aprendi a dar valor a muitas coisas. Eu aprendi a dar valor, por exemplo, eu nunca me peguei assim, pô, pensando na pessoa que lava o prato, saca? No cara, isso porque não era muito da minha rotina, então, por exemplo, do cara de dirige Uber, e nada, nenhum tipo de preconceito, mas eu nunca me peguei, pensei nisso, porque nunca fez parte da minha rotina. Exato. Mas, cara, eu aprendi a dar valor a essas coisas, a lavar prato. Eu passei um dia lavando o prato num restaurante, brother, só que eu não consegui continuar nesse restaurante porque por causa do meu horário de aula. Sim. Então não deu pra conciliar. André, eu te juro por Deus, eu ficava o dia inteiro assim, ó, pegando uns pratos, nossa, cara, e... Depois, eu trabalhei 2 dias, eu falei pra mim, nunca mais, Jesus, se puder me dar qualquer outra coisa nesse lugar, eu aceito. Parece fácil, né? Parece fácil, mas eu já fiz de tudo, já contei caminhão de areia. Minha amiga me ligou e falou assim, você não quer ganhar uma grana? Tem um chefe meu que tá precisando de um cara pra contar caminhão de areia. Eu falei, o quê? Contar caminhão de areia? Contar? O que seria isso? Ela falou, vai lá, você fica com seu iPhone, uma planilha, os caras vão descarregando os caminhões, porque ele trabalha com construção. Mas eu já fiz de tudo, cara. E desde, tipo...
limpar prato, ajudei minha esposa em faxina, porque afinal eu coloquei ela nesse barco, né, meu? Sim. Porque o sonho era meu, de vir para os Estados Unidos fazer o intercâmbio. E ela meu, deixa eu abrir um parênteses aqui. Guerreira. Minha esposa é demais, cara. Parabéns É demais. pra você, pra sua esposa, pra sua família. Mas, ó, tenta pegar essa mensagem, gente. Às vezes as pessoas veem que a gente tá se dando bem aqui e falam, eu nunca vou porque, sabe, a gente paga um precinho. Boa. E todo mundo paga esse preço. E quem já mora aqui e está vendo nosso programa sabe muito bem dessa história. Então, o que aparece no Facebook, no Instagram, é só o sucesso. É só né? a ponta do iceberg. A ponta. Por ponta trás do tem muita iceberg. história de gente guerreira, e o Fabiano, uau, surpreende. O que foi, assim, qual que foi o clique que você teve assim? Tô trabalhando no Brasil, tá dando as coisas certo e eu quero ir para os Estados Unidos. Por quê? Então, na verdade, eu estava muito bem profissionalmente. Eu vim da Turner, eu estava fazendo um programa para Sabrina Parlatore, que estava coordenando a pós. Sim. Aí eu tive um convite para ir trabalhar na Fazenda, na Record. Aí eu fui fazer a Fazenda. E logo depois que eu terminei a Fazenda, eu estava fazendo a Fazenda ainda na TV Record. Eu tive uma outra oportunidade para dirigir para coordenar um programa na Rede TV. E eu falei para minha esposa, porque esse era o momento, tipo assim, ou a gente fazia isso, porque eu tava ganhando bem, financeiramente eu estava muito bem. Eu falei, ou a gente faz isso agora, a gente nunca mais faz. E em paralelo eu tinha minha empresa no Brasil, o Estúdio Casa, e eu estava fazendo bastante vídeo cristão, tipo, estava gravando bastante coisa. Então, eu estava com muito volume de trabalho para fazer. E foi aí que me deu o clique, eu falei, não, agora eu preciso ir para os Estados Unidos. Então, se eu não for agora, eu não vou mais, eu tô com 33 anos... Eu acho que chegou o momento. Super velho. Mas super. é que vai chegando num certo Acabou momento da vida que agora. se você não quer abrir mão, né? Na verdade. Sim. Você fala assim, eu vou largar minha estabilidade para me jogar no mundo com uma filha de 5 anos e tudo. Sim. Agora sim, eu não queria perder porque o nosso tempo ele vai embora e quando a gente vê, a gente perdeu. Eu sei que você preparou mais um trailerzinho, um filmezinho para mostrar pra gente. É sobre o quê? Então, eu preciso falar desse projeto. Então fala, Porque me encantou muito. O projeto, deixa eu ver se eu decorei. My Sweet LA, Isso. que é com a filha dele, que é uma coisinha linda. E mulher sempre, né, se derrete quando esse negócio de... Principalmente de menina, gente. Eu sou muito suspeita pra falar, porque, né, enfim, sempre que eu vejo menina, me derreto. Mas nos conta um pouco desse projeto, Fabi. Então, My Sweet LA, na verdade, é um projeto piloto que eu estou desenvolvendo com a Valentina, que é um programa de televisão com background de Los Angeles. E a gente fala sobre paternidade, sobre esse período da criança, da infância. Então a ideia é discutir um pouco do mundo na atualidade com relação ao tema sobre paternidade, valores, como a sociedade tem mudado. E o gostoso disso por isso que é My Sweet LA, porque a cidade tudo para ela é doce para Valentina. Então a gente vai para lugares, por exemplo, uma sorveteria muito conhecida, então a gente vai comer um lanche em algum lugar e a gente vai bater papo com alguns pais e conversar um pouco dessa experiência também. Pessoas como nós, que tiveram nossos filhos no Brasil e vieram para cá ou nasceram aqui e a gente quer permanecer com a língua, as dificuldades que a gente passa, a saudade que a gente sente. Então trata um pouco desse universo My Sweet LA. Então, vamos ver um pouquinho. Vamos. A gente pode passar? Vamos ver um pouquinho desse teaser aí. Oi, gente, a gente tá aqui numa rua bem famosa hoje e eu gosto muito dessa rua. Esta rua é conhecida por seu estilo californiano. Aqui há vários bares, galerias, restaurantes, onde pessoas são atraídas diariamente para este lugar. Aqui tem o melhor sorvete da cidade. E uma curiosidade desse lugar é que ele não é natural. Ele foi construído por um multimilionário chamado Abbott Kinney há muito tempo atrás. E olha só, é muito mais bonito do que a gente imagina. E esta aqui é a Abbott Kinney em Venice Beach! Eu tenho que bater palma. E aí está a Valentina. Olha aqui, gente, a Valentina. Olha aqui a tia. Dá um hello, Aqui, ó. Valentina. Dá um hello ali pra câmera, ali do meio.
Olha, que oportunidade que os filhos, né, dos brasileiros têm aqui nos Estados Unidos. A gente sempre consegue ver muito potencial neles. Eles se destacam nas escolas. Os nossos filhos têm essa experiência. E não só os nossos. A gente conhece muitos brasileiros que têm os filhos aí estudando e sempre ganhando os seus awards, se destacando. E a Valentina já nasceu com um sucesso nato, já tem estrela. E muito legal ouvir sua história. Assim, uma coisa que a gente não pode esquecer é alguma mensagem que a gente pode dar para as pessoas que às vezes estão vivendo aqueles 4 anos de lavar carro, de lavar prato, e estão vendo o programa e estão dizendo assim, uau, será que eu vou chegar lá também? A ideia do nosso programa é essa, de trazer esperança, e eu sempre coloco assim como evidência, né? Nosso programa não é um programa religioso, mas eu coloco Deus, né? Deus não é religião. Deus é uma pessoa muito especial. Eu sei que você é um menino de Deus, um menino que ama a Deus. E que mensagem você pode deixar pro nosso público, para que eles possam assim pensar um pouquinho e ter uma fé, esperança? Olha, André, eu guardo comigo um Provérbios, que é Provérbios 16, versículo 3. Eu recito isso quase sempre, que é: consagre a Deus os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos. E eu sempre faço isso em tudo que eu faço, sabe? Eu exerço esse lance de eu consagrar a Deus, de entregar a Deus o meu caminho, os meus sonhos, as minhas convicções, porque eu vim na vida por um propósito e não foi simplesmente para trabalhar e viver, assim. Eu gosto de passar pela vida das pessoas e marcá-las com uma mensagem, com amor, através do meu estilo de vida e poder acrescentar. E para eu acrescentar, eu entendo que, assim, eu preciso estar próximo de Deus, sabe? Eu preciso me relacionar mais com o Criador. Então essa foi o meio, é a forma que eu encarei de viver. Então tudo que eu faço, como eu faço, eu tento imprimir isso em mim. Eu nunca deixo isso fugir da minha mente. Então essa caminhada que eu estive nos Estados Unidos, foram 2 anos e meio assim de deserto, tipo, de sendo testado o caráter, de você olhar para as coisas e falar assim, olha, eu não vou pegar isso porque isso está errado, eu não vou fazer esse documento porque isso está errado. Então, eu vou seguir aqui porque eu tenho convicção que Deus está comigo. Ele me trouxe até aqui, me abriu essas portas, me trouxe essas pessoas, me deu o conforto necessário e as coisas certas. Então, pro momento certo, eu vou continuar confiando. E hoje eu colho o fruto disso, colho o fruto dessa confiança, desse relacionamento com Deus, sabe? E está sendo recompensado. E estou sendo recompensado. Porque a gente sabe que quando faz a coisa certa, você tem aquela base de saber o que é certo, o que é errado. Você acaba entendendo também que não é só pela força dos seus braços que a gente conquista a coisa. E quanto mais maduro a gente vai ficando em tudo que a gente vai fazendo, a gente vai tendo essa sabedoria. Vai ficando mais claro. Vai ficando mais claro. Né, cara? Assim, ó, a minha parte eu vou fazer, mas se Deus não tiver manipulando e controlando e abrindo portas, fechando portas, exatamente, né? A gente não consegue caminhar. É uma mensagem linda e eu fico muito, muito feliz, assim, você praticamente é o nosso primeiro entrevistado, né? Que honra. Porque é o nosso primeiro programa. Nosso primeiro programa, né? Eu entrevistei a Janine, ela me entrevistou e convidado externo, você é o nosso primeiro. Eu confesso ao pessoal que já conhecia um pouco o Fabiano Casa do Brasil. Ele fez umas fotos minhas para um projeto que eu tinha, quando ele estava ali fazendo os freelas, né? E a gente sempre torcendo um pelo outro, né? Verdade. E quando a gente recebeu a proposta de ter esse programa de televisão, eu falei, gente, eu quero convidar um cara legal. Liguei pro Casa e ele tinha essa notícia fresquinha para contar de toda essa reviravolta que aconteceu na vida dele. Recebeu o seu visto e, na sequência, essa proposta de trabalho que com certeza vai consolidar e vai fazer com que o projeto dele espalhe para o mundo inteiro. É uma história linda mesmo. Obrigada, Obrigado, Fabiano, por poder compartilhar um pouco da sua história com os outros, né, os nossos ouvintes e conosco. Para nós nos emocionou. Então, assim, como o André falou, foi uma coincidência muito grande e a gente está muito honrado de poder te receber aqui e poder dizer para as pessoas o seguinte: às vezes algumas portas fecham, como o André falou, mas essas portas fechadas às vezes são sinais para que você olhe para a porta certa. Exato, é verdade. Então, não desistir, ter fé sempre
e ter gratidão. É verdade. Isso é muito lindo no seu coração. Obrigado. Que você continue sempre assim e muito sucesso. Do fundo do nosso coração. Muito obrigado, eu desejo mesmo pra você. Isso aí, olha, parabéns pela sua família, sua filha, sua esposa, manda um beijão pra ela. Esse programa vai estar sempre com as portas abertas para você compartilhar a sua história, as suas conquistas. E esse é o nosso intuito, que você saiba que existe sempre um caminho melhor para seguir, existe sempre fé em Deus, existe sempre a condição de você trazer uma estrutura melhor para sua família nesse país. E a gente acredita, sim, se Deus te trouxe aqui, Deus vai completar essa obra, esse projeto na sua vida. Que vocês sejam muito abençoados. Até o próximo programa. Obrigado, Casa. Obrigado, Janine. Obrigado vocês. Beijão para todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Eu gostaria de convidar todos que moram aqui na região da Califórnia, em Los Angeles, na parte sul. Eu estarei fazendo um evento amanhã em São Bernardino, dia 13 de agosto, às 2 da tarde. Eu estarei com a minha banda, Josué Irion, um evento fantástico. Anota aí o que está aparecendo na sua tela, aparece por lá, vai ser um tempo fantástico para que você possa curtir um pouco da nossa música. E eu tô saindo daqui correndo porque eu estou fazendo o casamento da filha do pastor Johnny Saavedra, a Lucy, com o seu querido Eric, lá um casamento que vai ser lindo em Torrance. Depois eu mando um pouquinho das informações pelas nossas redes sociais que estão aí abaixo, Facebook, Instagram e YouTube. E se você quer ser um patrocinador desse programa, entre em contato. Você quer me convidar para participar do seu evento, tocar no seu evento, na sua igreja, eu teria o maior prazer em fazer parte desse evento com você. Faça contato, estamos aqui, um super abraço para vocês. E nos siga lá. Bye, bye. Sejam bem-vindos todos os brasileiros. Agora tô. Eu quero comer um prato. Um churrasquinho. Vá. Eu quero comer um churrasquinho brasileiro. Nós amamos todos os brasileiros. Os amo todos os brasileiros. Isso! Abraço, amigos brasileiros. Aê! Beijo a todas das meninas do Brasil. Eu gosto do pão de queijo do Brasil. Pão de queijo. Eu gosto do pão de queijo do Brasil. Pão de queijo do Brasil.